Boa tarde. TV UFG volta com mais um boletim ao vivo na cobertura das eleições municipais em Goiás. Vamos receber no nosso estúdio convidados que vão nos ajudar a entender melhor esse processo eleitoral. E depois vamos acompanhar um pouquinho como foi o encerramento do dia de votação na cidade de Goiânia e também em cidades do interior do estado de Goiás. Bom, para começar, vamos conversar então com o professor Itami Campos, que é cientista político e professor da PUC Goiás. Obrigada, professor, pela presença. Muito obrigado. Boa tarde ou boa noite, né? Também vamos conversar com a professora Lúcia Rincon, que é presidente da União Brasileira de Mulheres. Olá, professora, obrigada pela presença. Olá, boa tarde a todos. Vamos às urnas, né? E mais uma vez contamos com o professor Pedro Célio, que é professor da Universidade Federal e sociólogo. Olá, professora, obrigada pela presença. Estamos aí, vamos ver como é que vão ficar essas eleições agora, né? Para começar, queria falar do cenário nacional e da interferência dele nessas eleições municipais. Qual que é o impacto do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e também da Operação Lava Jato, desse combate à corrupção, nas eleições municipais de 2016? Professor Itami, gostaria de começar com o senhor. Pois bem, eu acho que o impacto se deu em termos, primeiro, no retardar da campanha, porque na medida em que ficamos o Brasil inteiro voltado para o Congresso, para as questões de ordem nacionais em termos do impeachment da presidente, a campanha, que já era curta, encurtou mais ainda e a atenção nacional se voltou para isso. Então isso foi um primeiro problema que eu acho que tem. Quanto à questão da Lava Jato e todas as denúncias e problemas que houve, estão repercutindo na campanha, na medida em que o discreto como político aumenta, as condições de denúncia fazem com que se generalize, as pessoas não... Todo político é corrupto, todos são corruptos, e isso cria um desestímulo à participação, desestímulo ao voto. Então, nesse sentido, foi um clima muito ruim. As eleições ocorreram depois de dois incidentes, não sei se pode-se falar assim, de natureza diversa, mas que conjugaram para que as eleições sofressem, vamos dizer assim, um desgaste acentuado. Professora Lúcia, a senhora concorda? Então, em parte concordo sim, né? Eu acho que o professor Itami vai bem em dois movimentos que ocorreram, mas eu gostaria de acentuar também que é importante nós percebermos que o impeachment da presidenta foi um processo de uma vitória do patriarcado, né? Além de ser uma vitória das forças reacionárias, conservadoras, em cima de uma situação de ilegitimidade, né? Impediram ilegitimamente, ilegalmente, o exercício de um mandato pelo voto. Então, eu penso que nesse momento eleitoral, essa repercussão ela é muito grande, ela é grande em cima de pessoas comprometidas, pessoas sérias, e nós temos que usar todos os espaços nesse processo para poder situar exatamente o que foi e o que está representando isso com as forças consequentes no sentido da grande política voltada para atender a maioria das necessidades da maioria da população. Então, o impeachment da presidenta Dilma ele veio carregado de forças conservadoras e ilegais e ilegítimas do ponto de vista social e do ponto de vista da situação da mulher na sociedade. Né? Acho que essa situação ela leva a um baque, isso exatamente o professor Itami coloca, de envolvimento da população, mas ela também leva a uma reação indignada de um outro setor que se lança a fazer esse embate na nossa sociedade. E nós, mulheres, muitas de nós, viemos para poder dizer isso, olha, sem temer, né? Vamos à luta, vamos manter essa perspectiva de transformação dessa sociedade para um mundo melhor. Professor Pedro Célio, qual que é a sua avaliação desse cenário? Não resta dúvida que o ambiente institucional do país
que foi muito atribulado nesses últimos 2 anos, talvez, né? E que teve como ponto alto aí o impeachment da presidente Dilma, isso envolveu o ambiente eleitoral no sentido de desalento mesmo, né? De descrença. Imagina o que é, assim, todo santo dia você vê figuras ilustres, importantíssimas, né? Sendo acusadas, né? Sendo algumas, assim, colocadas numa situação de verdadeira situação de bandidagem mesmo, né? Figuras graúdas do empresariado, da representação política, das instituições brasileiras. Então, isso acarreta a desmoralização das instituições, levando a confirmar algo de despolitização, algo que afasta o povo da política, algo de desgosto com os políticos. Chegamos à eleição, e isso o professor Itamir lembra bem, né, com um agregado também de uma legislação de controle sobre a manifestação popular, algumas delas absurdas, verdadeiramente absurdas. Essa eleição, pela primeira vez, acontece com novas regras, em que o tempo de propaganda ou o tempo de debate eleitoral foi muito diminuído. Todos os dias, a quantidade de minutos muito menos que antes, a quantidade de dias legalmente estabelecidos para a disputa eleitoral muito menos. Quer dizer, o povo foi cada vez sendo mais afastado da política, pelo grande cenário da crise de representação política e por esses ajustes de controle administrativo das eleições, a pretexto de baratear o custo da democracia. Na verdade, não é assim que se faz democracia. Democracia sem povo é um grande perigo, né? A essência da democracia é essa ideia de participação popular, de envolvimento popular e, numa eleição, de esclarecimento popular. Agora, a regra eleitoral não deixa haver esse esclarecimento. A renovação fica tremendamente prejudicada. O poder econômico saiu fortalecido nessas eleições. Porque quem tem mais dinheiro tem mais tempo. Isso, os desafiantes que entram são pessoas desconhecidas, não têm tantos recursos. A grande arma do desafiante hoje, de origem popular, é a capacidade de debater, de denunciar, de esclarecer o povo, de mobilizar as consciências. Com essas regras eleitorais ficou tudo muito ruim, já dificultado pelo clima de desânimo que foi todo o processo de desgaste aí do impeachment. Bom, professora Lúcia, a senhora falou um pouco do conservadorismo, da vitória do patriarcado. Como é que você analisa o cenário dos candidatos à prefeitura de Goiânia? Existe também esse certo conservadorismo nesses candidatos? O que a senhora analisa? Eu acho que a partir de diferentes aspectos, né? E são aspectos que nós temos que tomar como referência o cenário político. No que diz respeito à nossa candidata mulher, ela também vem carregada e você encontra diferentes manifestações que se aproveitam do fato de ser mulher, não no ponto de vista de estimular a igualdade, a participação de igualdade, mas do ponto de vista de indicar o papel só o tradicional, né, da mulher não estar na luta política. Então, eu acho que ela cumpriu um papel muito importante de fazer esse enfrentamento. E, de outra parte, eu acho que outros aspectos dessas candidaturas vão dizendo assim, no que diz respeito a algum fundamentalismo nas falas, né? Nós não temos grandes propostas que apontem para grandes transformações nas relações estabelecidas na nossa sociedade. Professora Itamir, você queria... Eu acho que é importante o que a Lúcia está colocando, porque na medida em que você, vamos dizer assim, você tem uma trajetória e uma trajetória histórica, vamos dizer assim, que é patrimonial, que é patriarcal, a política brasileira, ela é praticamente voltada, ela é, vamos dizer assim, o interesse todo é na questão do homem mesmo, quer dizer, e isso, vamos dizer, o que se propõe, o que você está colocando em termos de participação da mulher na política, não dá conta desse, vamos dizer, desse passado, né? Então isso é realmente um problema, quer dizer, você, agora mesmo nas regras, né, você tem que ter um X de mulheres para ser, a chapa para ser validada, para ser inscrita. Bom, formalizou-se, eu acho que todos os partidos fizeram, mas de forma formal. Vamos dizer, de uma forma, vamos dizer assim, formal, ou de uma coisa
e os recursos, as dificuldades, a própria percepção dos eleitores em relação a isso não leva em conta esse papel da mulher na política. Então é uma questão que eu acho que nós temos que andar mais para superar mesmo, de fato, essa visão, essa dificuldade que o eleitor brasileiro tem, né, que é a situação que a política brasileira tem de absorver a mulher sem precisar de cota. Quer dizer, bom, a cota eu acho que é um arremedo, mas vamos lá, né? Bom, nosso tempo está finalizando. Professor Pedro Célio, o que o senhor analisa desse conservadorismo nas candidaturas à prefeitura? Em Goiânia nós tivemos 7 candidatos. Os 2 candidatos que assumiram, né, um discurso, uma postura de esquerda durante a campanha e em suas propagandas, eles não chegaram a 1%. A candidata, a outra, que vem de uma origem de esquerda também, a candidata do PT, eu vi assim, uma pessoa com boa desenvoltura, né, boa capacidade de expressão de propostas, inteligentíssima, com uma trajetória pública em Goiânia muito positiva, né, mas como candidata ficou prejudicada por esse fator que a gente estava falando. O desgaste da crise política, crise institucional, abateu principalmente uma das siglas, que foi o PT, a sigla dela. Então ela ficou a campanha toda com 2 bolas de chumbo, uma em cada pé, né, uma decorrente dessa situação nacional e a outra do fato de ser a candidata do prefeito Paulo Garcia, que está num desgaste enorme. E ela, coitada, com toda a sua grande capacidade, ficou aí sem poder tratar os problemas de Goiânia de uma maneira diferenciada, que ela pudesse se diferenciar dos demais candidatos. Porque, de um lado, o clima nacional e, de outro, esse desgaste local da sua própria sigla, né? Então, esse problema, nesses 3 casos, essas 3 candidaturas, o discurso da mudança e da renovação ficou dificultado. As outras candidaturas é de um bloco, de uma situação política dominante há muito tempo, em que as coisas mudam para não mudar, muda para ficar do jeito que está, desde sempre, né? Certo, professor. A gente precisa ir para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com mais essa discussão a respeito do cenário político nacional e municipal para as eleições de 2016. O Boletim Conexões está de volta ao vivo na cobertura das eleições 2016. Nós estamos conversando com o professor Itami Campos, que é cientista político e professor aposentado da UFG, e não da Católica, como eu havia dito, da PUC Goiás, a professora Lúcia Rincon, que é presidente da União Brasileira de Mulheres, e também o professor Pedro Célio, sociólogo, professor aqui da UFG. Bom, a gente tinha falado do perfil dos candidatos. Professora Lúcia, eu queria falar com a senhora. Qual que é o perfil do nosso eleitorado? Esse conservadorismo, essas mesmas questões que a gente vê nos candidatos, elas também são possíveis de ser analisadas no eleitorado? Olha, eu penso que nós temos uma situação colocada para o nosso eleitorado, que é aquilo do embate do cotidiano, né? Não sei se nós podemos dizer que o nosso eleitorado é conservador, eu não diria isso, né? Eu diria que existe um embate político e nesse embate político nós temos forças descomunais a favor do conservadorismo. E nesse caminho nós temos setores como a segurança, que são muito demandadas, né? E que tem apontado hoje, acho que o professor Pedro trabalha com pesquisas, vai poder dizer sobre isso, mas eu acho que nesse sentido nós temos sido bastante prejudicados com relação à divulgação, ao embate de novas ideias, de novas perspectivas, né? Nesse sentido, também as mulheres, né, temos sido bastante prejudicadas, porque as imagens e o próprio discurso da importância da presença da mulher participando do espaço público, assim como participando do espaço privado, é um discurso que ainda precisa romper muitas barreiras nos meios de comunicação, não é? E também no espaço público de uma forma geral. Então, eu acredito que existe um eleitorado potencialmente disposto a se engajar em projetos novos, e a gente percebe isso em várias situações, né? Entretanto, na hora do embate eleitoral, as forças econômicas, as forças tradicionalmente políticas, dos partidos mais consolidados e majoritariamente masculinos, vamos dizer assim, eles acabam preponderando.
Professor Itami? Quando você pega as estatísticas do eleitorado brasileiro e goiano, caminha um pouco na direção pelo menos do despreparo. Vamos dizer, não coloco nem essa questão de um certo conservadorismo, que eu acho que existe, né? Mas o despreparo. Nós temos menos de 10%, um pouco mais de 11% de eleitores com curso superior, tendo cursado o curso superior, né? Quase mais de 40% que lê e escreve, quer dizer, o semi-alfabetizado. Então você tem uma margem com o segundo grau, por ordem de menos de 30%. Quer dizer, além dos analfabetos, né, e dos que fizeram, vamos dizer assim, os que apenas cursaram o ensino fundamental. Quer dizer, então você tem um eleitorado, de certo modo, despreparado. Vamos dizer assim, e esse despreparo caminha também para um despreparo em termos de discussão política, de análise política, de conhecimento político. Quer dizer, o cotidiano puxa um pouco as pessoas, as informações hoje, os meios de comunicação hoje. Você tem um nível maior de informação, pelo menos, né? Mas isso dificulta muito, eu acho, né? Dificulta muito uma presença política, um envolvimento político. Aí, vamos dizer, de certo modo, faz parte até da própria condição do conservadorismo político, de não dar espaço para o povo, de dar pouco espaço para a população, de pouco espaço para o que a gente chama de sociedade civil organizada, né? Então isso é um dos problemas que eu vejo mais difíceis de resolver, assim, no sentido de você ter uma dinâmica política diferente, né? E a mulher, então, embora seja, vamos dizer assim, mais ou menos metade do eleitorado, ela está, de certo modo, subordinada a uma ordem patriarcal mesmo. Professor Pedro Célio, como é que o senhor analisa essa questão? Existem algumas situações que vão criando condições para a gente enxergar algumas matrizes que já são razoavelmente estruturadas no comportamento político dos brasileiros. São várias, e nem todas vão para o mesmo rumo. Algumas se confrontam, umas anulam as outras. Mas se a gente olhar a história recente do país, nas 3 últimas décadas de democratização, e agora nesse período já de razoável estabilidade democrática, nós vamos notar que o eleitor brasileiro, média geral, é um eleitor muito mais esclarecido, muito mais bem informado, muito mais crítico, muito mais exigente, com um senso de participação em ações coletivas e em demandas e reivindicações muito maior do que em todo o período anterior da história brasileira. É um eleitor que mora em mais de 90% em cidades, com quase 60% em cidades grandes, que tem uma experiência, como eu disse, associativa e de capacidade de absorção autônoma de informação muito maior. Eu não estou querendo dizer que a gente tem um padrão europeu e que temos o eleitor ideal. Não é nada disso. Eu estou tentando enxergar um processo. E nós tivemos na história recente do Brasil várias situações que comprovam que quando esse eleitor consegue se engajar num padrão de compreensão, de discussão e de debate, aonde os problemas reais da vida que ele sente no trabalho, no ônibus, na escola, na grande cidade, nas carências, no preço dos alimentos, naquilo que o motiva para viver em comunidade, né, sai coisa boa. Então, eu pessoalmente vejo de maneira muito positiva esse lado da vida política brasileira localizado no eleitor brasileiro. Acho que a mazela da política brasileira está nas suas elites e não exatamente no eleitorado. E na forma como essas elites tentam controlar o eleitorado. Aí entra o que a professora Lúcia disse, que é da luta política, né? Da luta política. As elites conservadoras que dominam mídia, que dominam a economia, o sistema financeiro, né? E que têm grandes benefícios e lucratividade, isolando
esse volume de participação popular, esse potencial de participação, impedindo que ele se manifeste a cada eleição. Então, tudo isso gera situações de controle, situações de legislação repressiva mesmo, repressora mesmo, né? Eu só vou dar um exemplo pequeno para não me delongar muito. Um promotor em Jaraguá, hoje à tarde, né, estava agora nos meios de comunicação dizendo que ele conseguiu um pacto dos candidatos lá em Jaraguá, a prefeito, que não importa qual o vitorioso, que ele não fosse para a praça comemorar a eleição com os seus adeptos. Olha que absurdo, querer fazer política, querer fazer democracia sem povo. E eleição é festa popular. Veja bem, retirar esse conteúdo de festa popular, de participação cívica verdadeira no momento em que, de uma eleição, de eleger um novo governante. Então, eu acho que esse exemplo triste ilustra o meu pensamento. Nosso tempo já está quase terminando. Queria saber uma análise mais pontual em relação às eleições municipais. Professora Lúcia, o que a senhora, pensando nas últimas pesquisas, no boca de urna, o que a senhora acredita que vai acontecer hoje? A gente deve sair para um segundo turno ou a gente resolve no primeiro? Eu imagino que teremos, e espero que tenhamos sim o segundo turno. É o que a gente pôde acompanhar nesse período e acho que isso é bom, acho que é saudável, acho que vai cumprir um pouco o papel que nós perdemos quando tínhamos mais tempo para fazer o debate daquilo que diz respeito ao nosso cotidiano. Então, acho que vai ser um momento rico se soubermos aproveitar bem esse período, né? Não estou falando de alianças possíveis, estou dizendo da importância de que a população se envolva e conheça e possa indicar os melhores caminhos para o atendimento das suas necessidades. Eu acredito que terá e espero que tenha. O professor também acredita? Eu concordo com a Lúcia. Eu acho que nós tivemos uma campanha complicada, vamos dizer, inclusive, como o Pedro Célio destacou, com uma série de regras que tolheram. Então, essa campanha até agora, ela perdeu muita da motivação, daquele caráter de movimento popular, de festa que existia, né? Perdeu muito isso. Eu acho que a gente está vivendo uma dificuldade, inclusive, de comunicar ideias, de debate. Eu acho que o segundo turno vai ajudar um pouco nesses caminhos que a cidade precisa. Goiânia está com uma série de problemas e, nesse primeiro momento, esses problemas não foram bem discutidos. Exatamente. Um segundo turno aí, por exemplo, eu vou dar só um exemplo. O tema que as pesquisas mais apontaram como grave nesse instante é o tema da insegurança pública nas nossas cidades. No caso da campanha de Goiânia, esse tema foi tratado de maneira como se fosse algo pitoresco, caricato, né? E com um viés assim triste de combater a violência com mais violência. Isso é terrível, né? E a população sofre, mora em casas engaioladas, é a população mais pobre nas periferias, sem o amparo do Estado, sem proteção policial e vivendo com medo, né? As pessoas não podem, o filho chega da escola 10 da noite, desce do ônibus, no caminho do ônibus para casa não tem segurança e a mãe fica esperando, aflita. Então, esses problemas ser discutidos com mais seriedade. A regra da propaganda eleitoral no segundo turno não foi tão violentada assim como foi a do primeiro turno. E isso vai permitir que temas importantes, esse da segurança e muitos outros, sejam discutidos de maneira melhor. Vou extrapolar o nosso tempo para uma última pergunta. Como que vocês percebem que essa eleição agora municipal de 2016 vai afetar a eleição de 2018, que já está muito afetada por todo esse clima político que a gente tem vivido, também de crise econômica? Professora Lúcia, eu vou começar de novo com a senhora. Estava aqui pensando, eu espero que a dinamicidade que tem tido a nossa vida política e a própria nossa sociedade, de uma forma geral, eu quero acreditar que a população continuará nas ruas para poder indicar qual é o caminho que nós queremos continuar a construir. Então, eu acredito que nós podemos ter, sim, uma influência grande, porque o sistema montado de se eleger, de financiamento de campanhas para depois eleger deputados, ele existe com força. Mas eu imagino que os setores populares vão tomando esse fôlego de ir para as ruas para garantir novas propostas, para garantir os interesses populares em pauta no Congresso e na Presidência da República. Eu quero
confiar que essa dinamicidade vai apontar a retomada desse caminho. Professor Pedro? Bom, tudo que eu penso em relação a essa dinâmica que é o povo, é a população que pode imprimir a política, a professora Lúcia disse. Então eu pego um outro aspecto, né? Que é o aspecto do jogo partidário, né? Eu estava olhando aí uma expectativa de vitória nos 30 maiores municípios de Goiás. E ali um fenômeno pode sair das urnas, né? Que é uma perda de controle antecipado do grupo do governador atual no xadrez político. Ou pelo menos uma diminuição da sua iniciativa nas negociações que vão começar a partir dos resultados aqui das eleições municipais, né? E de um ponto de vista muito particular, qual o sinal político que teremos com as principais vitórias no estado de Goiás? Começando por Goiânia, Anápolis, Aparecida, né? Que sinal político será esse? Não sei se vocês se recordam, mas na véspera de início da campanha na televisão e nas convenções, o governador Marconi tentou uma aproximação com o Iris Rezende. Qual que era a ideia? Isolar Ronaldo Caiado. E se o Iris Rezende sai vitorioso agora? Ronaldo Caiado sai cabalmente vitorioso dessa eleição aqui em Goiânia, né? Isso pode colocar de ponta cabeça o atual quadro da negociação partidária aqui no estado. Vamos esperar pelo menos até hoje, 9 da noite, teremos essa nova geografia político-eleitoral definida. Para finalizar, professor Itami? Eu acho que as colocações são pertinentes. Você tem um quadro nacional que, de certo modo, se define, ou pelo menos se estrutura, a partir das eleições. Por exemplo, São Paulo, o grande eleitorado, então a questão das candidaturas a presidente da República, quer dizer, isso, vamos dizer assim, ficaria todo em aberto. O que se espera é que se vá além disso aí, né? Que o povo vá além dessa geografia e, de certo modo, caminhe numa direção de construção de alguma coisa diferente, porque quando você pensa na cabeça da política brasileira, quer dizer, na elite brasileira, na representação que nós temos hoje, ela está muito fragilizada, né? Toda uma série de denúncias, de problemas que tem, fragilizou demais vamos dizer assim, o político brasileiro, a representação brasileira. E o que se espera quando você pensa assim, quais os candidatos? Né? Quais os possíveis candidatos? Você fica, vamos dizer assim, bom, vai mudar? Praticamente não vai mudar. Então, o que se espera é que a gente consiga ir além, né? Essa é a torcida para ir além desse imediato dos resultados eleitorais dessa eleição. Tá certo. Bom, queria agradecer muito a presença do professor Itami. Muito obrigada, professor. Obrigado. Muito bom estar aqui. Bom, professora Lúcia, muito obrigada pela presença. Espero que a senhora participe com a gente outras vezes. Nas ordens, nós queremos sempre agradecer o espaço onde a gente possa, inclusive, falar um pouquinho, né, dos 31% de candidatas mulheres que nós tivemos nesse país, né? De candidaturas, tantas candidaturas laranjas. Então, a gente agradece o espaço e estamos às ordens. Obrigada, professor. Obrigada novamente, professor Pedro Célio, por ser nosso parceiro já em eleições. É sempre um prazer vir aqui conversar com vocês, participar do programa. E a gente que trabalha esses temas, né, na academia, como pesquisadores, eu acho que a nossa obrigação é sempre estar disponível, né, para vir dialogar e contribuir com o esclarecimento. Obrigada a todos. E a gente vai para mais um intervalo daqui a pouco. A gente mostra como é que foi o final da votação, né, nesse domingo de eleições. Até daqui a pouquinho.